Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, 1º de setembro de 2023. Que bênção que nós estamos iniciando mais um mês na presença do Senhor. Hoje aqui o ambiente é um pouco diferente, nós estamos aqui direto do altar da Igreja Metodista em Parque Suécia 1, né? Estamos aqui tendo a dádiva de estar diante do altar do Senhor e juntos compartilharmos a palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda esse primeiro manhã com o Evangelho do mês de setembro. Hoje também nós estamos na aliança com a água. Você que faz o propósito da aliança com a água, não deixe de consagrar sua água, não deixe de colocar diante do Senhor, porque o milagre é certo em nome de Jesus. Amém? Esse programa está sendo gravado porque eu teria um compromisso, né, na manhã de sexta-feira, né, que no caso, na manhã que você está ouvindo esse evangelho, do trabalho, muito cedo, e eu não conseguiria fazer o manhã. Mas como toda sexta-feira nós estamos em campanha, nós não deixamos de fazer o manhã com o Evangelho. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do primeiro verso vai dizer assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as lâmpadas, saíram para encontrar-se com o noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. No entretanto, as prudentes levaram as lâmpadas e levaram azeite na vasilha. Demorando o noivo, todas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite houve-se um grito: aí vem o noivo, saiam ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as insensatas disseram às prudentes: dai-me do vosso azeite, as lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai. E tendo elas ido comprá-las, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram para com eles para a boda, e a porta se fechou. Mais tarde também chegou as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade eu não vos conheço. Vigiais, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, estamos num evangelho muito emblemático. Um evangelho a qual nos faz raciocinar e um evangelho a qual nos faz ficar preocupado. Como é que está a minha reserva de azeite? Como é que está a sua reserva de azeite no dia de hoje? Nós sabemos que todas aquelas jovens da parábola eram noivas e eram virgens. Porém, quando nós vamos parar e vamos olhar, o texto vai diferenciar 5, chamando elas de quê? De nécias. Outras versões vão estar chamando elas de loucas, e 5 de prudentes. O texto ele é muito claro quando ele vai dizer que as nécias, elas saíram despreparadas com as suas lamparinas. Sabemos que as lamparinas antigas, né, até mesmo no Nordeste se vê muito, ou se via muito isso antigamente. O que é que alimentava a lamparina para se manter acesa? O querosene. Aqui, a gente conhece o querosene. Lá elas usavam azeite. Só que elas saem ao encontro do noivo sem o quê? Sem o azeite da reserva. Enquanto as prudentes, elas vão sair com o quê? Com azeite, mas na lamparina, mas também com a reserva cheia. E aí, amados irmãos e irmãs, nós vamos ver
que a diferença de um grupo para o outro era o grupo que tinha reserva e o grupo que era imprudente. E aí Jesus vai falar assim, que quando todas elas adormeceram, mas o texto vai dizer que à meia-noite o noivo chamou. Quando o noivo chama, significa a volta de Jesus. Quem tinha azeite para colocar, da reserva para colocar na lamparina, poderia ir ao encontro do noivo. E quem não, teve que retroceder e ir buscar azeite em algum lugar. E a pergunta que fica para mim e para você nessa manhã: como é que eu estou vivendo? Como é que eu estou me preparando? Como é que eu tenho estado diante de Deus, prontos para o momento que o noivo me chamar? Ou será que eu estou, amados irmãos e irmãs, como aquelas nércias ou as loucas, andando do jeito que tiver para andar, da forma que tiver? Não, amados irmãos. Nessa manhã, nesse início de setembro, cuidado a forma que você está andando. Você precisa se preparar para a volta do Senhor Jesus como se Ele fosse voltar hoje. Como se Ele fosse voltar agora. Como, querido, se a tua senha tocasse agora. E se o Senhor nos chamar agora, como é que nós estaremos para ir ao seu encontro? Às vezes nós achamos que a morte está tão longe. Mas se o Senhor nos chamar agora, o como que nós estaremos para o recebê-lo? Como nós estaremos para, junto com Ele, ir ao seu encontro? Que nessa manhã nós possamos falar: Senhor, eu quero ter azeite na minha lamparina. Nessa manhã eu quero ter azeite guardado. O que é o azeite guardado, querido? É a oração, é o jejum, é a leitura da palavra de Deus, é a esmola. Eu preciso estar pronto para quando eu for ser chamado. As pessoas, elas têm a tendência de viver como se elas nunca fossem morrer. Ou como se o amanhã tivesse muito longe e elas tivessem a certeza do amanhã. Mas nós sabemos, querido, que aquelas noivas todas estavam prontas. Todas sabiam que iriam chegar a sua vez e a sua hora. Como todos nós sabemos. Você sabe, eu sei que nós vamos chegar à nossa hora, mas uns mesmo sabendo, estão vivendo uma vida comendo, bebendo, gastando, e não para pensar em juntar azeite para aquela hora. Nessa manhã o Senhor nos convida a iniciarmos o nosso mês pedindo ao Senhor: Senhor, me dá graça. Me dá a graça de eu me preparar para o dia e para a hora que o Senhor me chamar. Me dá a graça, Pai, de eu estar pronto, cheio de azeite na minha reserva, para que no momento da luta e da dificuldade eu não desista. Para que no momento da dificuldade, da enfermidade, do momento caótico, eu olhe para a cruz de Cristo, aquela que está lá atrás, e eu fale: eu tenho azeite na minha lamparina. Que o Senhor nos ajude nessa manhã. Que o Senhor nessa manhã nos dê a graça de estarmos prontos para esse dia e prontos para essa hora. Que você não saia ao encontro de Jesus sem a sua reserva. Pastor, eu estou vivendo uma fase tão boa da minha vida. Que maravilha, viva mesmo.
mas guarde a sua reserva. Ah, pastor, eu estou num tempo tão corrido da minha vida. Eu entendo, mas faça a sua reserva. Pastor, eu estou num tempo tão tribulado da minha vida. Mesmo assim, faça a sua reserva. Que nessa manhã encerramos o Evangelho com a pergunta de Jesus: porque o dia e nem a hora que o Filho do Homem voltar, vocês saberão. É como um ladrão. Que nessa manhã possamos estar pronto hoje, com a nossa reserva cheia de azeite e nos preparando todo dia para a vinda do nosso Senhor e o nosso Salvador. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nesse momento, vamos colocar nossa vida diante do altar do Senhor, fazendo a oração da aliança em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado nessa manhã pela tua palavra lida, proclamada e explicada. Obrigado nessa manhã, Senhor, porque a tua palavra é muito séria, mas também ela é muito clara. E que o Senhor nos dê a graça, Senhor, desta palavra clara entrar em nossos corações e fazer morada, e frutificar. Meu Deus, nos ajude, Senhor, a nos prepararmos. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã, termos uma reserva de azeite, Pai, para o momento em que o Senhor nos chamar. Que essa palavra frutifique no coração desse meu irmão e dessa minha irmã, para a honra e glória do teu nome. Oramos, Senhor, nesse momento pela água. Deus amado, todos aqueles que fazem parte da aliança com a água, para que aonde essa água for inserida, aspergida ou derramada, haja o poder e a manifestação da glória de Deus. Pedimos ao Senhor a tua bênção, pedimos ao Senhor, Deus amado, que haja cura, que haja testemunhos, que o mês de setembro, Senhor, haja muitos testemunhos da aliança com a água e o teu poder se manifeste. Nós oramos nessa manhã consagrando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor te abençoe, um dia de vitória, que tudo na sua vida dê certo. Amém? Receba a bênção do Senhor e que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo Salvador do mundo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Fique com Deus, Deus te abençoe. Querendo o Senhor e nos permitindo, segunda-feira nós estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho, 3 minutos com Charles Spurgeon. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.